Como é a atuação no Supremo Tribunal Federal? Quais são os temas? E que tipo de profissional defende seus argumentos na Corte? As ações diretas no Supremo são o tema do Reflexões de hoje. E para explicar essa atuação na nossa Suprema Corte, nós convidamos um advogado e um procurador regional da República. Wellington Cabral Saraiva, Procurador Regional da República, coordenador da Assessoria Jurídica Constitucional do Procurador-Geral da República e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Adriano Branquinho, advogado, atua em tribunais superiores nas áreas de Direito Público. É especialista em Política Tributária Nacional pela Fundação Getúlio Vargas. Eu quero agradecer a presença de ambos os convidados aqui, Dr. Wellington Saraiva, muito obrigado pela participação. Dr. Adriano Branquinho, também agradeço pela sua presença hoje aqui. E vamos dar início a essa discussão já falando o que são essas ações diretas no Supremo Tribunal Federal, né? Porque são ações, de alguma maneira, diferenciadas das ações comuns, daquelas ações típicas do Código de Processo Civil, né? Em que há sempre, ou em geral, há duas partes interessadas ou, mais recentemente, alguém representando o interesse coletivo. O que são essas ações tão diferenciadas que chamamos de ações diretas? Essas ações, professor André, são ações do chamado controle concentrado de constitucionalidade. A que serve esse controle? Serve para a defesa da Constituição da República, uma vez que todas as normas jurídicas de qualquer Estado, como o Brasil, têm que estar de acordo com a Constituição. Nós não podemos ter leis, emendas constitucionais, decretos, enfim, norma de nenhuma espécie que seja contrária à Constituição. Basicamente, nós temos dois tipos de processo, se nós olharmos por essa ótica. Temos os processos subjetivos, que são esses processos a que você fez referência, processos de pessoas identificadas, de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica contra outra ou contra o Estado, e temos essas ações diretas que compõem o chamado controle concentrado de constitucionalidade. Nessas ações não há um litígio, não há uma demanda de uma pessoa contra outra, mas sim uma discussão abstrata da validade de uma lei, de uma norma ou de um ato do poder público diretamente em face da Constituição. Então, a Constituição de 88 deu grande importância a esse tipo de controle jurídico porque aumentou o número de pessoas que podem promover essas ações. Antes da Constituição de 88, era basicamente o Procurador-Geral da República quem podia fazer isso. A partir de 88, esse número se expandiu e nós temos hoje outros órgãos, outras entidades que podem ajuizar essas ações. E essas ações, no caso da defesa da Constituição da República, a Constituição Federal, elas são de competência do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo concentra essa discussão, é uma discussão abstrata, como eu disse, na qual podem ocasionalmente intervir outras entidades para trazer elementos para o Supremo Tribunal Federal. Existem leis que tratam disso, de 1999, que trouxeram inovações, como, por exemplo, a possibilidade de audiências públicas nessas ações. Então, existem vários temas de enorme relevância para o cidadão comum, para a vida das pessoas que são julgadas pelo Supremo. Até, eu diria, felizmente, de alguns anos para cá, a população brasileira tem dado muita importância, tem dado muita atenção a esses processos e a própria imprensa também tem divulgado muito esses processos. Um exemplo que gerou muita discussão na imprensa foi a discussão sobre a possibilidade de mulheres grávidas com fetos anencéfalos, ou seja, fetos com deformações graves no sistema nervoso, principalmente no cérebro, abortar. Discutiu-se no Supremo se seria legal, se seria lícito que mulheres com fetos anencéfalos realizassem aborto. Esse é só um dos exemplos dessas ações. Existem muitas outras muito importantes em andamento no Supremo Tribunal Federal. Uma atuação importante do Supremo Tribunal Federal, né? Essa atuação que a gente chama de atuação no controle abstrato, né? Porque é uma atividade do Supremo que diretamente atinge toda a sociedade, não é? Então, essas ações precisam estar, digamos assim, no radar da sociedade, não é, Adriano? Exatamente, professor. Houve uma evolução muito grande na disciplina dessas ações, né? E como nós conversávamos sobre a questão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, permitindo que o Supremo hoje possa modular
os efeitos temporais, né? E o Supremo vem batalhando muito com essa nova disciplina e às vezes se depara com problemas sociais, problemas políticos que ele precisa. Então, ou ele adota a regra geral da declaração de inconstitucionalidade, que tem o efeito que nós conhecemos como efeito ex tunc, né? Ou ele pode modular os efeitos para que, em algum momento, aquela norma aí sim passe a ser considerada inconstitucional, ou seja, que os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade passem a ter efeito. Né? A operar, né? A operar, exatamente. Isso, como o Dr. Wellington disse, um exemplo bom disso foi com os professores do Estado de Minas Gerais, que foram contratados de uma forma irregular. O Supremo reconheceu a inconstitucionalidade da norma do Estado, mas modulou os efeitos. Para quê? Para que o Estado pudesse, não só o Estado, mas também os professores, se adaptar ou se ajustar a essa nova realidade, porque já era uma situação que vinha sendo mantida por muitos anos, né? Então o Supremo entendeu necessário para aquele caso específico modular os efeitos e não aplicar a regra que é dos efeitos ex tunc, ou seja, considerando a norma inconstitucional e, portanto, nula desde o seu nascedouro. Inclusive mantendo a estabilidade desses professores que já tivessem alcançado, inclusive, tempo para aposentadoria também, não é? Porque eles são pessoas que estão naquela circunstância de boa-fé e, de repente, vem uma decisão que anularia todo aquele trabalho de anteriormente, é o princípio da confiança, né? Também a confiança, o princípio da segurança jurídica, né, que acaba sendo explicitada no 27 da Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Essa é uma questão polêmica, porque eu não concordaria sempre com o que você disse em relação à boa-fé das pessoas. Claro, na maioria das vezes as pessoas estão de boa-fé, mas existem situações em que as pessoas são beneficiárias de leis inconstitucionais sabendo disso. Né? Mas essa é a boa-fé do homem médio. Na verdade, a gente argumenta com uma maioria, fundo, digamos assim mesmo. A doutrina, ela argumenta, falando dessa boa-fé, de uma maneira generalizada. Né? Sim. Até porque nessas ações, no fundo, a decisão ela não pode ser pormenorizada. Eu acho que quando a gente tem uma decisão, ainda que com modulação dos efeitos, num âmbito abstrato, essa decisão, geralmente, ela precisaria de outras decisões concretas e talvez até de tomada de ingresso com outras ações isoladamente, quando fosse o caso. Por exemplo, aí evitaria circunstâncias em que houvesse conluio, porque as pessoas podem, em conluio, até não só se beneficiar de uma norma inconstitucional, como até promover a norma inconstitucional para depois dela se beneficiar e se utilizar da doutrina, da boa-fé de uma norma que tem presunção de constitucionalidade ab início. Eu não concordaria de forma absoluta com a afirmação de que todas as pessoas beneficiadas por leis inconstitucionais agem de boa-fé. Embora nós saibamos que a maioria delas, de fato, se comporta com boa-fé, nós ainda vemos muitos exemplos de leis inconstitucionais produzidas por assembleias legislativas, principalmente, portanto, leis estaduais, que repetem erros que o Supremo já apontou há muitos anos. Eu daria o exemplo das transposições de cargos públicos. São leis que tomam um determinado grupo de servidores que ocupavam um cargo e põem esses servidores em outro cargo, com atribuições diferentes, com remuneração diferente, sem que eles tenham realizado concurso público. Ou leis estaduais que autorizam contratação e efetivação de servidores sem o processo de concurso público que a Constituição exige. Embora nós estejamos com 28 anos de aprovação da Constituição de 1988, ainda vemos leis estaduais que são aprovadas com esse tipo de disposição. Então, ainda há algumas pendências no regime das leis, das ações diretas de inconstitucionalidade por parte do Supremo. Uma das grandes dificuldades é a execução dessas decisões do Supremo. O caso que Adriano mencionou de Minas Gerais é um caso clássico. Atingiu milhares de servidores que foram, de certa forma, beneficiados por uma lei inconstitucional e o Supremo tem grande dificuldade de obrigar os estados a dispensar essas pessoas. Em áreas sensíveis como saúde e educação, recentemente o Supremo decidiu o caso de uma lei do Rio de Janeiro que promoveu admissões inconstitucionais de servidores públicos na área de saúde. Se aquelas pessoas fossem sair do serviço público, a saúde do Rio de Janeiro iria entrar em colapso.
Agora, em setembro, inclusive, os ministros decidiram sobre uma lei do Rio Grande do Norte também, que tinha efetivado servidores contratados de forma temporária na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e acabou modulando os efeitos também, dando um prazo, inclusive, de um ano, não é, para que fosse realizado o concurso e que aqueles cargos fossem preenchidos da forma como prevista na Constituição por meio do concurso. Agora, no mês de setembro, o Supremo julgou, o plenário do Supremo julgou uma dessas ações, eu não me lembro bem se era do Estado do Rio Grande do Norte, mas ele adotou esse critério. Ele considerou que a lei era inconstitucional e decidiu que a lei, que os servidores deveriam ser desligados no prazo de um ano para que o Estado tivesse tempo de realizar um concurso público para prover aquelas vagas. E ressalvou do desligamento os servidores que já estivessem aposentados ou que tivessem tempo suficiente para obter a aposentadoria. Foi exatamente esse caso. São respostas que o Supremo também vai construindo a partir da sua própria experiência, porque as ações diretas, apesar de terem sido criadas com a emenda constitucional de 1965, a emenda 16, ainda é um assunto novo, de certa forma. Perante, inclusive, o restante do ordenamento jurídico, das instituições jurídicas que a gente conhece. Então, a gente ainda precisa aprimorar. Eu acredito realmente que, no caso das ações diretas, as decisões do Supremo não podem escapar de serem muito abstratas ou genéricas, né? Por isso até a questão da doutrina que tanto diz da boa-fé das pessoas que são atingidas ou se beneficiam de uma lei inconstitucional. Porque, no fundo, a gente está trabalhando com a média, né? Quer dizer, não com o caso particular. Quer dizer, o Supremo nunca terá condições, e nem deveria tentar chegar à particularidade de cada um dos indivíduos que tenham sido beneficiados. Ele sempre vai trabalhar construindo soluções genéricas. E acredito que a eventual calibração precise vir a ser adotada em ações posteriores. O tema realmente é muito rico, não é, Karina? A gente vai dar sequência à discussão no segundo bloco. A gente vai agora para um breve intervalo e a gente volta em instantes para falar mais sobre as ações diretas no Supremo Tribunal Federal. Até já! As ações diretas no Supremo Tribunal Federal são um assunto das nossas reflexões de hoje. O Supremo vem batalhando muito com essa nova disciplina e às vezes se depara com problemas sociais, problemas políticos que ele precisa. A defesa da Constituição da República, uma vez que todas as normas jurídicas de qualquer Estado, como o Brasil, têm que estar de acordo com a Constituição. Eu queria perguntar aos nossos convidados se eles se recordam de algumas ações marcantes, de algumas ações diretas de inconstitucionalidade ou arguições de descumprimento do preceito fundamental que tenham sido marcantes na nossa história recente. Enfim, a gente teve muitas situações que, como já foi lembrado aqui pelo Wellington, que impactaram a sociedade diretamente, né? Eu daria um exemplo bem recente de uma DPF, a DPF 388, se eu não me engano, quanto ao número, que foi uma DPF promovida no final de 2015 para disciplinar o rito do processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Né? Essa daí foi julgada, salvo engano, também no último dia antes do recesso de 2015, o Supremo marcou no apagar das luzes do ano forense de 2015, porque era necessário que houvesse uma definição de qual seria o rito a ser adotado no Congresso Nacional para o processo de impedimento da presidente. Na época, como era natural, porque o momento político era muito conturbado ali, houve muita discussão, houve uma certa crítica ao Supremo, e, na minha opinião, nesse caso, a crítica foi injusta. Eu acho que o Supremo andou muito bem nesse caso, porque ele basicamente repetiu o entendimento que havia sido adotado no caso do presidente Fernando Collor. Eu tive a satisfação de auxiliar o Procurador-Geral da República na manifestação que ele lançou nessa arguição de descumprimento do preceito fundamental e depois nós tivemos a satisfação de ver que todos os pontos que foram defendidos no parecer do Procurador-Geral da República foram acatados pelo Supremo. Nós tivemos um índice de acerto de 100% nessa manifestação. E foi muito importante que o Supremo tenha julgado essa arguição de forma rápida, como fez, porque pacificou
o caminho, marcou os trilhos que deveriam ser seguidos pelo Congresso Nacional. Ele encerrou a expectativa que foi gerada em torno dele. Exato, né? exato. Porque ele foi rápido. Exatamente. E ele não atendeu, obviamente, a todos, porque acabou se posicionando. Mas eu entendo que o Supremo foi muito equilibrado nesse caso, porque ele rejeitou algumas pretensões que eram defendidas, por exemplo, pelo presidente da Câmara dos Deputados na época, o deputado Eduardo Cunha, acatou algumas, rejeitou algumas que eram defendidas pelo Poder Executivo, na época titulado pela presidente Dilma Rousseff. Enfim, ele deu realmente, a meu ver, uma decisão muito justa, né, equilibrada, que atendeu alguns, desatendeu, como é natural do processo judicial. Esse, então, entre vários outros, foi um processo marcante, recente desse controle. Agora, o que é interessante, se me permite interromper, fazer um parênteses aqui antes de passar a palavra para o Adriano, é que nesse caso, a sociedade teve a impressão de que estava sendo decidido, o que estava na mesa de decisão, o impeachment, caso concreto. Sim. E, na realidade, era uma ação abstrata. Né? E o que se estava discutindo era a recepção da lei de impeachment em relação à Constituição de 1988. Exato. Então, isso é importante, demonstra a importância da gente entender o contexto no qual o Supremo se encontra quando fala em ações diretas, não é isso? Até porque, no caso do presidente Collor, foi julgado no mandado de segurança. Sim. A questão. Exato. Sim, então, há... Né, em alguns mandados de segurança, na verdade. Em alguns mandados de segurança. Então, essa observação é completamente diferente o foco dado pelo Supremo no caso da DPF. Exatamente. É claro que o Supremo, quando julga uma ação dessas, naquelas circunstâncias, ele não deixa de levar em conta a realidade social, a realidade política, a realidade jurídica do momento, o que é plenamente natural também. Mas, como você disse, não estava em discussão ali o caso do processo de impeachment da senhora Dilma Rousseff, e sim uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. O que parece que até gerou um certo mal-entendido por parte até de alguns parlamentares, né? Porque, na realidade, o Supremo não se manifestou sobre o caso concreto. Não. Então, até a decisão, e a decisão que ele tomou, até aquele momento, ele não havia ainda se manifestado sobre o caso concreto que estava em curso no Congresso, e no primeiro momento na Câmara dos Deputados. E nós tivemos existe uma outra arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma outra DPF em andamento, ainda essa o Supremo ainda não pôde julgar, que também tem relação com esse quadro político. Foi uma DPF ajuizada por um partido, eu confesso que me esqueci agora qual foi, alguns meses atrás, na época em que o presidente Michel Temer estava na interinidade. Ele não ainda havia acontecido o julgamento definitivo da presidente Dilma no Senado Federal. Então, ele estava como presidente interino. E essa DPF era curiosa porque queria que o Supremo dissesse que o presidente interino não poderia exercer plenamente as funções de presidente da República. A DPF apontava, por exemplo, que o presidente Temer havia feito uma reforma ministerial profunda, havia descontinuado determinados programas públicos do Poder Executivo Federal, iniciado outros. Então, a arguição afirmava que, como o presidente estava na interinidade, não poderia promover reformas profundas, mudanças profundas de curso na condução do Poder Executivo Federal. O parecer do Procurador-Geral da República foi de que, embora na interinidade, sobretudo diante de uma interinidade que se anunciava longa, ele poderia praticar plenamente os atos de chefia do Poder Executivo. Não poderia ficar esperando uma situação que ninguém sabia exatamente como se desdobraria naquela época, porque não tinha havido o julgamento definitivo da ex-presidente. Questão de governabilidade. Exatamente. Não havia como esperar que o presidente fizesse uma substituição de curto prazo. E na verdade, isso também é mais um indicativo de como a ADPF ela absorveu as principais discussões da sociedade brasileira. Se a gente olhar o histórico das ADPFs propostas, né, a maior parte das grandes discussões jurídicas no Supremo se deu no âmbito de uma ADPF. Né? Quer dizer, foi uma ação que foi criada com a Constituição 88, mas implementada a partir da Lei 9882, de dezembro de 99. Falava-se muito que ela ficaria, né, até pela questão dela ser residual, Exato. que ela cairia em desuso,
mas no final das contas, realmente as grandes decisões do Supremo, mais recentes, trouxeram os assuntos através de ADPFs. A própria anencéfalo, né? Foi talvez um dos maiores julgamentos do Supremo, né? Um marco, efetivamente. A lei de imprensa foi por meio de uma ADPF 130. A lei de imprensa. Teve audiência pública. Sim. Temos uma outra ADPF. Como a ADPF não exige, diferentemente da ação direta de inconstitucionalidade, uma norma de caráter primário que seja incompatível com a Constituição, a ADPF, de certa forma, dá mais amplitude à possibilidade do Supremo conhecer determinados atos. Então, recentemente passou lá pela Procuradoria-Geral da República uma ADPF que atacava a prática da empresa brasileira de Correios e Telégrafos de contratar determinadas empresas para fazer transporte de determinados objetos postais. Então, vejam, era uma ADPF que atacava uma prática, porque ela está em andamento ainda, ataca uma prática administrativa do Poder Público Federal. O parecer do Procurador-Geral ainda não foi lançado, mas numa análise inicial, pessoal minha, que obviamente não reflete o entendimento do Procurador-Geral da República, é só minha, essa ADPF talvez não caiba, porque ela ataca atos concretos. Mas, de toda forma, isso mostra que a ADPF tem um âmbito de ataque a atos do poder público bem mais amplo do que a ação direta. Foi a ADPF a questão dos Correios. Do monopólio postal? Do monopólio postal. Foi em ADPF também a discussão sobre a loteria, não é? Sobre se é se é do Estado, público, não. Se é uma privatividade do Estado em explorar as loterias. Teve uma alteração legislativa no ano passado sobre isso, né? O presidente Dilma, eu não lembro se foi uma medida provisória, se foi uma lei que ela regulamentou essa questão da lotérica, né? Deixando com características mais não de serviço público, mas particular. De uma atividade econômica explorada pela Caixa Econômica. Exatamente. Mas a ADPF teve realmente um perfil largo, né, no Brasil, e foi interessante. Aí, isso esbarra num outro problema que você mencionou, de certa forma, de passagem agora há pouco, que é talvez uma tendência à proliferação, à multiplicação dessas arguições de descumprimento de preceito fundamental. Os partidos políticos têm ajuizado diversas ADPFs porque eles perceberam que elas têm maior amplitude do que as ADIs. Né? E isso vai, de certa maneira, talvez causar um problema que o Supremo já enfrenta, que é o problema do congestionamento da pauta do Supremo. Né? Esse, a meu ver, é talvez um dos principais problemas da jurisdição constitucional hoje no Brasil. O Supremo é um tribunal constitucional que reúne características de tribunais de revisão. Né? O Supremo pode até, em alguns casos, julgar recursos de condenações, isso para não falar das ações penais originárias que o Supremo julga. E, a meu ver, embora quem conhece o funcionamento do Supremo sabe que os ministros se desdobram para trabalhar, as suas assessorias, os servidores do Supremo se matam de trabalhar, mas eles não conseguem dar conta da carga de trabalho que recebem, nem conseguem e nunca conseguirão com esse ritmo de processos. Não é possível baixar o estoque. O ministro Barroso, recentemente, numa sessão, durante a discussão de um processo, de um caso de repercussão geral, dizia que se o Supremo não recebesse mais nenhum processo de repercussão geral, ia levar alguns anos para conseguir dar conta do estoque que ele tem hoje. Isso mostra que o Supremo, de certa forma, do ponto de vista operacional, está numa situação de quase colapso. Repito, não por culpa dos ministros, nem do próprio Supremo, mas do sistema recursal que nós temos. Eu acho que isso merecia uma reflexão. E o CPC trouxe uma alteração significativa nisso, né? Porque hoje a questão vamos chamar de fungibilidade da questão dos recursos, podendo o recurso especial ser transformado em recurso extraordinário, que isso é uma discussão que certamente virão barreiras a até por isso, né? Porque deve aumentar a quantidade de recursos enviados para o Supremo. Medidas que parece que vão na linha de reduzir o trabalho e o volume. Às vezes a gente parece que se depara com leis e medidas que parece que querem ampliar o volume de trabalho do Judiciário e do Supremo. Então é um tema difícil, mas eu acho que nas ações diretas, mas nas ações diretas, talvez não seja possível voltar a uma situação como era antes, né? Que já foi lembrado aqui pelo Wellington, quer dizer, com monopólio da ação por parte de uma única pessoa, seja quem for, obviamente, ou mesmo reduzir as ações, aí poderia até se discutir, reduzir as ações a uma única
ação tipo. Desnecessário. Eu acho que o Supremo tem um certo espaço para fazer esse filtro, por exemplo, quando examina, por exemplo, o aspecto da legitimidade ativa. Pertinência temática. Pertinência temática, que não está na lei, exato. mas que o Supremo construiu corretamente, a meu ver, porque precisava mesmo construir. Era um mecanismo muito complexo. Tinha uma razão de ser, né? Tinha uma razão de ser, acabou sendo vetado. Né? Houve um veto a esse dispositivo, mas não houve o veto à DPF incidental, que acabou também caindo em desuso, não existe a DPF incidental, e a partir daí, então, a gente passou mesmo a ter só a DPF direta. Mas é um tema que tem, eu diria, muitas nuances, muitas questões práticas relevantes. Nós praticamente chegamos já ao fim do programa, né? A gente poderia certamente continuar discutindo esse assunto, quem sabe num próximo programa, não é, Karine? Sem dúvida alguma. E termina aqui mais esse Reflexões. Nós falamos hoje sobre as ações no Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceitos fundamentais. Obrigada aos nossos convidados, obrigada, doutor Adriano. E muito obrigada a você que está em casa. E você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça, ou no nosso site, tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.